Dando prosseguimento, então, à nossa programação, nós vamos para a próxima palestra, que é para falar sobre as melhores práticas em gestão de projetos institucionais, perspectiva da Secretaria de Gestão de Projeto da UFRN. Então, convidamos o palestrante André Moraes Gurgel, que é professor do Departamento de Ciências Administrativas da UFRN, doutor em Engenharia da Produção pela UFPE, possui mestrado em Engenharia de Produção pela UFRN, graduação em Engenharia da Produção pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Também atua como secretário adjunto da Secretaria de Projetos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, órgão vinculado ao gabinete da reitora, sendo um dos responsáveis pela implementação do Escritório de Projetos e Processos da mesma. Atualmente acompanha e é gestor de 17 projetos da universidade ligados à CGPU, está meio complicado, como é? SGP na UFRN, porque tinha outra palavra aqui. Então, com a palavra o palestrante. Boa tarde. Como foi falado, eu sou o professor André Gurgel, sou secretário adjunto da Secretaria de Gestão de Projetos, atuo junto com o professor Josué e com a nossa equipe na gestão dos projetos institucionais da universidade. Tá ligado? Foi. Então, a secretaria, ela foi criada em 2015 por uma mudança do regimento que ocorreu assim que teve a mudança de gestão e foi implementada efetivamente, eu acho que em abril de 2016, se eu não me engano, com a implementação de um projeto piloto que eu e o professor Josué fizemos na diretoria de contratos daqui da universidade. Então, começamos pequenos, era essa sala aqui, vocês estão vendo que é uma sala bem pequenininha, em que nós colocávamos nossos projetos todos na parede. Cabia ainda, né? No começo. Hoje não dá mais. Então, hoje nós temos outra sala também. Então, a secretaria ela tem 3 eixos principais. O primeiro, que é exatamente o de disseminar a questão da cultura de gestão de projetos dentro da organização, que é o nosso princípio basilar, certo? Um segundo, que é o de gestão de processos, então é instituir a cultura de gestão de processos dentro da organização. E um terceiro, que esse acaba que a gente não conseguiu desenvolver e hoje não é mais prioritário, porque esses dois já tomam nossa expertise e nosso tempo praticamente todo, que era a relação institucional, a relação externa. Esse a gente hoje não consegue fazer tão efetivamente, porque a parte de gestão de projetos e de processos ela toma um tempo considerável. A gente, inclusive, brinca que nosso foco maior hoje não é nem só falar em projetos. Nosso foco hoje é a lógica de melhoria organizacional. E como é que a gente faz essa melhoria organizacional? Baseando-se em projetos. Nós não conseguimos conceber que se faça alguma melhoria, alguma mudança organizacional sem a utilização da lógica de gestão de projetos. Então, por isso que a gente chama que é o nosso princípio basilar. Nós só fazemos mudanças se tivermos projetos. Então, a secretaria hoje é composta por 5 pessoas. Eu, como secretário adjunto, o professor Josué, como secretário da SGP, o professor Veras, que está ali, que é o assessor da gente, quando tem alguma bronca grande, né, Veras? Salva a gente. Luan, nosso administrador, e a Manuela, que é a nossa assistente de administração. E a gente está recebendo mais um agora, como administrador também. Então, como eu disse, a secretaria começou efetivamente em 2016 e teve o seu primeiro projeto concluído em setembro de 2017. Então a gente percebe que não é uma coisa fácil, não é rápido. Os projetos são complexos e eles demoram a virar. É agora que a gente começou a ter projetos com mais frequência sendo virados. Então, hoje, nós temos essa carteira de projetos dentro da SGP. Josué, gerenciando a parte de processo eletrônico,
que é aí em parceria com a DGI e com a Sinfo, que eu acho que já foi abordado hoje de manhã, né? O Wendel e a professora Isabel, e teve a mesa redonda. Então, nós temos o da segurança, da Sinfo, que é uma mudança, inclusive, de cultura. O que é que acontecia aqui na universidade? Nós criávamos as políticas, então nós temos muitas políticas, e as políticas elas não viravam em execução. Simplesmente se fazia política e ficava lá no papel. Então, o que é que a gente está fazendo agora quando é criada qualquer política dentro da universidade? As políticas elas viram projetos. Para que aquilo que foi determinado na política, ele seja efetivamente executado. Então, nós criamos a política de segurança da informação ano passado e, após a criação da política, foram escolhidos 5 projetos prioritários e eles estão sendo acompanhados pela SGP e sendo gerenciados pela Sinfo. E nós temos uma frente hoje muito forte na parte de eficiência energética, principalmente pela questão do PLS. Alguns de vocês eu acredito que devem estar trabalhando com isso também. E com a questão da sustentabilidade. Eu, mais voltada para a parte de questão de governança, compliance, gestão de riscos. Então, eu vou passar um pouquinho o que é que a gente está fazendo dentro de governança de aquisições e a questão do projeto de gestão baseada em riscos, que eu acredito que todos devem estar tendo que passar por isso. E Luan, nosso administrador, que está mais focado na questão do Parque Tecnológico IMD. O professor Veras coordenou a construção do planejamento estratégico do parque, que é um parque novo, foi criado ano passado, ele vai fazer um ano agora. E a criação desse planejamento estratégico gerou o desdobramento em vários projetos estratégicos que precisam ser executados para que os indicadores desse planejamento e as metas sejam cumpridas. E a SGP está atuando e ajudando o pessoal, ajudando o Metrópole a coordenar e a gerenciar. Na verdade, os gestores são daqui, mas a gente está acompanhando para ver se esses projetos eles são efetivamente executados. Hoje é o nosso melhor case de sucesso em acompanhamento de projetos. Eles estão sendo efetivamente executados, inclusive terminando antes da hora. Está terminando antes do prazo determinado no planejamento estratégico. E nós temos uma outra frente, que é a parte de manutenção de equipamentos, que é um problema sério aqui na universidade. Os laboratórios eles têm equipamentos, mas a questão da manutenção preventiva e principalmente a corretiva é um problema sério que nós temos. Então nós estamos fazendo uma frente para catalogar esses equipamentos todos que temos na universidade e a partir dessa catalogação fazer a questão da manutenção, tanto preventiva quanto corretiva. Nós hoje temos 5 projetos finalizados. Um primeiro que foi focado exatamente aqui na Sinfo, que foi a implementação do IPv6. Era um projeto antigo da Sinfo, que não conseguia ser tocado pela questão das pessoas estarem muito envolvidas dentro do processo de execução. Nós tiramos essas pessoas, formamos uma equipe, montamos uma metodologia de projetos, e esse projeto virou em 4 meses, se eu não me engano. Era um projeto de alguns anos parado e não estava sendo executado. E ele foi finalizado na faixa de 4 meses. Nós fizemos uma primeira experiência na Sinfo também de automatização, BPMS. Foi uma implementação de uma rotina mais simples, mas que já trouxe grandes frutos para o aprendizado nessa questão do BPMS, que foi a automatização de e-mail. Nós ajudamos a Inova na construção do planejamento estratégico dela. A Inova é a incubadora daqui do IMD, focada também em TI. Nós, junto com a Propesc, trabalhamos na catalogação dos serviços que os laboratórios prestam dentro da universidade. Nós percebíamos que a universidade ela tinha um potencial enorme de serviços a serem prestados para a comunidade, para a sociedade, e esses serviços não eram conhecidos. Então, junto com a Propesc, nós tivemos a ideia de catalogar esses serviços, inclusive com apoio também da Sinfo, né? A Sinfo ajudou fortemente na construção desse site, e ele hoje está disponível. Inclusive, ele é interligado com o CIGAR. Quando o professor ele cadastra o seu laboratório e cadastra os serviços, o site automaticamente é alimentado com esses serviços de laboratórios. Ele foi criado em junho de 2008. E nós terminamos um projeto agora, na verdade 2018 não, 2017.
estar errado aqui. E nós finalizamos agora um projeto focando na questão da análise do custo da frota da universidade. Foi um projeto que nós finalizamos agora. Era uma demanda antiga, que nós não tínhamos nenhum conhecimento com relação a qual era o custo da nossa frota, qual era o tamanho e o custo. Nós conseguimos finalizar agora em junho de 2018. Então, com relação à governança de aquisições, a Punha tinha conversado um pouquinho comigo, que era uma demanda de quase todas as universidades, de como é que a gente está implementando as questões das portarias do Ministério do Planejamento que estão saindo desde 2017. Então, a nossa sorte é que nós já tínhamos um acórdão, é uma sorte ou um azar, não sei, né? Mas nós tínhamos um acórdão de 2015 que já trazia vários direcionamentos do que deveria ser feito na questão de aquisições da universidade. Esse projeto, esse acórdão foi transformado em um projeto, e esse projeto, coordenado pela SGP e pela PROAD e da MP, já estava caminhando para uma visão muito parecida que essas portarias traziam. Então, a portaria ela traz, por exemplo, a criação de uma equipe de planejamento. Quando você fala uma equipe de planejamento para planejar a contratação, você está falando de uma equipe de projeto. É só você olhar a licitação como um projeto. Isso a gente já estava trazendo para a instituição. Então, nós pegamos essa visão básica de transformar a licitação dentro de uma visão de projeto, com algumas questões que nós trouxemos, inclusive da TI, e estamos fazendo as implementações dentro do nosso processo de aquisições. Hoje a gente não tem como levantar os impactos e os benefícios ainda dessas mudanças. Por quê? Porque a gente está na fase de implantação exatamente esse mês. Então, esses impactos, a gente sabe que o processo licitatório é um processo longo, não vão ser a curto prazo, certo? Mas algumas implementações que nós já fizemos foi a questão da criação de uma central de atendimento. Nós verificamos que, dentro do processo, as pessoas eram o tempo todo atrapalhadas por telefonemas e por ligações por questões simples, que não tinham nada a ver com o trabalho delas. Então, nós isolamos a equipe que trabalha com o processo licitatório e implementamos uma central de atendimento. Então, só essa central atende demandas. Nós criamos um modelo de priorização da licitação. Então, baseando-se no princípio da impessoalidade, a gente não pode ter mudanças ou mudanças de priorização da licitação em detrimento de alguma questão pessoal, certo? Então, nós criamos um modelo que leva em consideração vários critérios e gera um ranking para definir se uma licitação é mais prioritária do que outra, utilizando o modelo matemático. Nós projetizamos a licitação, criamos uma visão de rotina de acompanhamento. Então, toda semana, a equipe se reúne para discutir os projetos, ou seja, as licitações que estão rodando dentro do processo. E de 15 em 15 dias, eles criam as sprints. Então, toda a equipe se reúne e define o que é que vai ser feito durante esses 15 dias. É a mesma visão que vocês fazem em desenvolvimento de software. Só que lá, dentro do contexto de aquisições. Certo? Isso aí é uma coisa importantíssima. Porque dentro do nosso contexto, que eu acredito que é o que acontece com vocês também, tem muito aquela visão de urgência. Tudo é mais urgente, tudo que chega agora é mais urgente do que o que veio antes. Então, na hora que você cria a visão de sprint e você trava pelo menos essa janela dos 15 dias para entrar novas demandas, você cria a cultura de planejamento, nem que seja mínima. A criação de uma etapa de imersão no termo de referência. Então, baseando-se na metodologia base da nossa secretaria, que é o Lifecycle Canvas, eu vou mostrar aqui um pouquinho. O pessoal constrói esse canvas do projeto e, a partir desse canvas, já executa atividades da construção desse processo licitatório até a etapa do termo de referência. Tudo isso de forma colaborativa e em grupo. Antigamente, como era? Cada um fazia a sua etapa e o termo de referência era construído em pedaços, em blocos. Então, a gente sabe que vira uma coxa de retalho. E nós criamos também, estamos com a proposta de criação de um setor que a gente chama setor de gestão de atas, que é um setor que faria a conexão entre o processo licitatório e o almoxarifado, e a compra, e a efetiva compra. Porque a gente sabe que você comprar bem ou você licitar também não é garantia que você vai receber.
Então, nós criamos um setor que seria a ponte entre o processo licitatório e a efetiva compra da mercadoria ou a efetiva execução de um serviço. Então, aqui são fotos de uma oficina que foi exatamente a oficina piloto que nós testamos esse processo de imersão. Só por curiosidade, um termo de referência que o pessoal disse que levaria uma faixa de 6 meses, a gente fez em 5 horas utilizando essa metodologia do Life Cycle Canvas. E o outro projeto que nós temos na secretaria, que é o de gestão de riscos, nós estamos utilizando a lógica também projetizada. Então, o primeiro passo que nós fizemos foi construir a cadeia de valor para ter uma noção de quais os processos a universidade dela tem. Definimos uma priorização baseada no nosso plano de riscos e na política. E começamos a execução efetiva em cima desses processos prioritários. Hoje, esse processo está com 20% concluído, mais ou menos. Nós colocamos ele como ele é um projeto longo, né? A gente sabe que riscos é uma coisa complicada. Nós colocamos um projeto de 5 anos. Nós tínhamos como meta esse ano cumprir 20%, mas conseguimos cumprir no meio do ano. Nós desenvolvemos um aplicativo para essa parte de gestão de riscos. Ele ainda não foi mostrado para vocês porque ele está em fase de homologação. Ele foi feito pelo um auditor nosso, Bruno. E depois eu dei um suporte a ele na parte mais conceitual. E por um desenvolvedor lá do IFRN. Nós desenvolvemos uma metodologia ágil para levantar esses riscos. Dependendo do processo, se for um processo mais simples, em 3 encontros de 4 horas nós conseguimos levantar todos os riscos do processo. Se for um processo mais complexo, a gente leva uma faixa de 4 encontros, 4 a 5 encontros. E a gente está tendo uma oportunidade em gestão de riscos porque nós estamos ampliando para a universidade os conceitos de gestão de processos também. Na hora que nós estamos construindo os mapeamentos, construindo os processos, junto com as organizações, está ajudando elas a entender um pouco mais o trabalho delas. E está trazendo um pouco da cultura de processos. Nós queremos, inclusive, aproveitar esse gancho para aprimorar um pouco mais. Dentro do projeto não tem como, mas os projetos que a gente está percebendo, as situações que a gente está percebendo que o processo é crítico e que ele precisa de uma remodelagem mais robusta, nós estamos encaminhando para novos projetos voltados para a questão da reconstrução, para o to be, né, que a gente chama dentro da gestão do processo. Pensar um processo melhorado. Aqui um pouco da cara do nosso site de serviços. É serviços.frn.br, sem cedilha. Epa, passa. Então, quais são as práticas de gestão que nós utilizamos em projetos aqui na universidade? A base da nossa metodologia é o Life Cycle Canvas, desenvolvido pelo professor Manuel Veras, que está aí também. O Canvas é um grande diferencial para nós da secretaria. Por quê? Porque ele permite que nós construamos a construção do projeto completo em simplesmente uma tela, certo? Então, todo o nosso projeto ele está detalhado aqui nessa tela, que é o Canvas, de forma simples, certo? Intuitiva, que o patrocinador ele consegue entender, os clientes eles conseguem entender, as pessoas envolvidas dentro do processo conseguem entender, e ainda mais inovador é que nós conseguimos percorrer o ciclo de vida do processo todo. Existem outros Canvas que não conseguem fazer esse ciclo todo do projeto. Um projeto que a gente já trabalhou com ele tem iniciação, planejamento, execução, junto com monitoramento e controle, e o encerramento. O Canvas, dentro de uma única tela, ele nos permite percorrer todas essas etapas. Então, nós fazemos a iniciação na mesma tela, nós fazemos o planejamento na mesma tela, a execução com monitoramento e controle, e depois o encerramento. Cada um com suas características e levando em consideração os seus
pontos principais. Então, dentro da tela de iniciação, nós preenchemos, o foco principal são todos os campos, certo? E o que é principal? É o verdinho, que é o que a gente chama do business case. É onde nós vendemos a ideia do projeto. O princípio e o que se quer dentro de um processo de iniciação é exatamente vender o projeto. É vender para o patrocinador que aquele projeto ele vale a pena. Então, eu vendo aqui no verdinho, onde eu justifico, eu levanto os objetivos e eu levanto os benefícios que eu vou ter com esse projeto. Primeiro ponto da nossa metodologia. Nós não fazemos ou não continuamos um projeto se ele não tiver patrocínio. Então, tem um patrocinador que vai bancar, não necessariamente financeiramente, mas vai bancar a ideia, nós seguimos com o projeto. Se ele não tiver um patrocinador, o projeto ele é abortado. Primeiro ponto. Segundo ponto. A formalização do projeto, ela é feita de forma simples. Nosso termo de abertura do projeto, simplesmente, é uma compilação desse Canvas, num formato A4, em que nós colocamos todos os campos e o patrocinador assina. Nós não criamos aquelas documentações complexas e detalhadas que a gente sabe que o patrocinador não vai olhar, ele nem vai ler. Se ele assinar, ele assina sem saber nem o que é que você colocou lá. É uma coisa simples que ele entende o que a gente vai fazer e o que a gente vai entregar em cima do Lifecycle Canvas. Tela do planejamento. Isso aqui é só para demonstrar, certo, pessoal? Mas a gente não precisa utilizar uma nova tela. A gente usa a mesma tela e faz a retirada ou a colocação de novos post-its quando for necessário. No planejamento, já vendi a ideia para o patrocinador e ele já aceitou, ele já assinou o termo de abertura. Então, não faz mais sentido eu mexer aqui no business case. Então, dentro do planejamento, eu vou olhar para isso aqui e ver se o que eu construí no planejamento, na iniciação está adequado e fazer os aprofundamentos. Isso aqui, claro, já com um patrocinador, com um gerente de projeto definido e com uma equipe definida. Aqui já entra a equipe fortemente para reconstruir e melhorar e aprimorar o meu projeto. Dentro do planejamento, nós detalhamos um pouco mais esse projeto, nós construímos algumas planilhas de apoio quando necessário. Isso é sempre avaliado, dependendo da complexidade, nós utilizamos planilhas de apoio. Se for um projeto mais simples, nós nem partimos para a planilha de apoio, nós utilizamos apenas o Canvas integrado com uma ferramenta de gerenciamento de tarefas. Que aí você pode utilizar ferramentas que existem no mercado. O próprio LCC, ele possui a sua ferramenta, que é muito boa também, que é o entregador. Mas existem outros e você pode utilizar qualquer ferramenta. Que integra a questão das entregas que nós temos no projeto. O que são as entregas? São os subprodutos do meu projeto. Então, nós pregamos essas entregas e colocamos dentro de um Trello, no nosso caso aqui, mas você pode utilizar qualquer ferramenta, e desdobramos essas entregas em atividades. Então, a gente gerencia a execução das atividades por esse Trello, certo? Uma questão primordial. Todos do projeto têm acesso ao Trello. Todos do projeto têm conhecimento de tudo que está acontecendo no projeto. O projeto ele não fica na mão do gerente. Dentro dessa visão é uma lógica colaborativa. Todos do projeto sabem tudo que está acontecendo. E sabem o caminho que está sendo tomado dentro desse processo. O gerente ele passa a ser muito mais um facilitador do que efetivamente o dono do conhecimento da gestão do projeto. Então, dentro da execução e controle, o que é que a gente faz? De novo, um refinamento dessa etapa de planejamento, focando fortemente na questão das entregas e no detalhamento dessas entregas e na efetiva execução, né?
que era o maior gargalo, e ainda é, mas a gente está tentando quebrar, dentro do contexto da universidade. A gente planejava muito bem. Os projetos eles eram feitos, inclusive detalhados demais, mas quando chegava nessa fase, o projeto não saía do papel. Quando começava a execução efetiva, o projeto ele não fluía, certo? E essas técnicas do LCC e das que eu vou mostrar aqui, elas ajudam exatamente para que o projeto ele seja efetivamente executado e entregue no tempo certo, na qualidade correta, no custo correto e nas demais nuances que a gente definir aqui no LCC. Então, um ponto que nós colocamos e que é fundamental dentro da nossa metodologia são reuniões curtas de acompanhamento, 1 ou 2 vezes por semana. Nós não abrimos mão na nossa metodologia dessa reunião de acompanhamento. Ela, primeiro, gera engajamento, gera comprometimento, porque as pessoas que estão dentro do projeto, que precisam executar alguma coisa, sabem que vão ter aquela reunião e precisam mostrar alguma coisa daquilo que está sendo executado nessa reunião, então elas acabam por fazer. Quando a gente passa muito, há uma tendência muito forte das pessoas de efetivamente não entregarem aquilo ali, porque ela procrastina, quando vai fazer já não dá mais tempo. O envolvimento de todos os executores dentro do processo. Então, só participa da equipe de projeto, no nosso caso, se a pessoa for efetivamente executar alguma atividade. Se ela não for executar, ela não é da equipe. Se ela for fazer alguma coisa pontual do projeto e não vai participar das reuniões de acompanhamento, ela é uma aquisição, ela não é da equipe. Na nossa premissa é da equipe, vai participar das reuniões de acompanhamento e vai efetivamente executar atividades. Nós utilizamos a lógica de validação progressiva das partes. Então, tem um ponto-chave do projeto que a gente percebe que precisa ser mostrado ao patrocinador. Terminou uma determinada entrega, faz validação com eles. Não deixa para o final do projeto mostrar o que foi finalizado, para evitar problemas. A gente sabe que isso é muito comum em projeto. A gente executa, quando vai mostrar o final não era o que o patrocinador queria, ou o que o cliente queria. Em alguns projetos, nós pegamos a ideia do Scrum, do ágil, que é o do cálculo do esforço e do burn down, certo? Isso aí a gente avalia, nem todos os projetos a gente usa, mas quando dá, ele é muito interessante para dar uma noção de velocidade, que a equipe ela faz aquelas atividades. Isso aí é uma coisa que Veras bate muito e que nós implementamos dentro da secretaria, que é a utilização de reuniões de lições aprendidas e utilizar lições aprendidas durante todo o projeto. Se você for para o PMBOK, ele fala que não, a reunião de lição aprendida ou a lição aprendida é só ao final. Nós percebemos que essa questão da lição aprendida ela é importante de ser levantada ao longo do projeto, porque se você chegar ao final, você esquece de muitos detalhes. Então, sempre depois de alguma entrega crítica, nós fazemos uma reunião de lições aprendidas. E, claro, nas reuniões de acompanhamento, quando se percebe que teve alguma lição aprendida, mesmo que seja pontual, a gente anota dentro do Trello. Não entra numa questão de discussão muito forte, mas já anota para ser discutida dentro de uma reunião como essa. Então, nós não deixamos para o final. E no encerramento, nós vamos resgatar tudo que foi feito no projeto e colocar dentro do Canvas. Então, quais foram as principais lições aprendidas? Você relata dentro do Canvas. Quais foram os riscos que efetivamente ocorreram? Você retrata aqui no Canvas. Então, qual é a grande importância de se fazer isso? Você vai ter todo o histórico, desde a iniciação até o encerramento de tudo que caminhou dentro do seu projeto. Certo? Se eu precisar resgatar, se eu tiver um projeto similar depois, eu vou ter como ir lá para o meu Canvas e olhar o que foi feito dentro daquele projeto. Nós utilizamos a validação final como patrocinador, inclusive assinando um termo de encerramento do projeto, que também não é nada complexo. A gente faz todo baseado no Canvas também. E finalizamos com a lição aprendida. Isso aí a gente também não abre mão com toda a equipe.
e tentando puxar os aprendizados que são mais marcantes do projeto. Ok? Obrigado.